Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Cenário Diversidade. Eu sou Luciana Santos e o nosso tema hoje é, na verdade, traçar um panorama sobre os direitos das crianças e dos adolescentes aqui no estado. E para conversar com a gente, eu convidei a Rayane França, que ela é oficial de desenvolvimento e participação de adolescentes do Unicef na Amazônia. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Luciana. Obrigada pelo convite, o convite ao Unicef Brasil, para que a gente pudesse também estar nesse momento com vocês e falando um pouco sobre o nosso trabalho aqui no território, mais com foco aqui no estado do Amazonas. Isso. Rayane, dentre as ações que são desenvolvidas pelo Unicef, está o monitoramento, dos direitos básicos para esse pleno desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário aqui no estado, como é que a Unicef ela vem trabalhando essas áreas, esses temas. Aqui no estado do Amazonas, nós temos um escritório do Unicef aqui, que fica aqui em Manaus, e a nossa equipe ela é composta por colegas da área de educação, proteção, saúde, adolescentes, então, de uma certa forma que a gente consiga atender todas essas áreas. Que olhando para o nosso cenário do estado, então a gente tem uma parceria muito próxima com o governo do estado para fazer também esse monitoramento, entendendo que o nosso trabalho a gente acaba realizando através de duas grandes iniciativas. Uma é o selo Unicef, que atende nessa edição 55 municípios do estado do Amazonas, e aqui em Manaus na Agenda Cidade Unicef, que ela é focada mesmo para os grandes centros urbanos, e aqui em Manaus a gente trabalha na colônia Antônio Aleixo. Então, e a gente trabalha junto dessas duas estratégias, no sentido de que a gente possa avaliar os indicadores de saúde, educação, participação de adolescentes, dentro dessa perspectiva de desenvolvimento integral, de crianças e adolescentes no estado. Uhum. Tá, então a gente começa por educação, que é uma das áreas que eu mais gosto, e aí eu li o relatório, que está disponível, acho que é legal até ressaltar isso, Você pode ir lá no site da Unicef, você vai ver esses dados, não só aqui do estado, mas do país inteiro, não é isso, Rayane? E lá tem os comparativos e tudo mais. E aí eu percebi que dentro desse tema educação, a gente tem ali a questão da reprovação, foi algo que me chamou a atenção. E como vocês vêm trabalhando essa questão da educação aqui no estado? Bom, a gente tem uma iniciativa que se chama Buscativa Escolar e a Trajetória de Sucesso Escolar. O Buscativa Escolar é uma iniciativa na qual a gente tenta fazer o mapeamento e trazer essas crianças e esses adolescentes de volta para a escola. Então, que aí é avaliado o número de rematrículas, quantos adolescentes, quantas crianças voltaram à escola, porque a gente sabe que a questão da evasão é um problema, e ainda mais quando a gente olha para diversos cenários, Então, alguns dos nossos relatórios, ele tem um panorama que abrange ali um período entre o início da pandemia, meio da pandemia, Então, e esse cenário, ele mostra um tipo de cenário que é pandêmico e que afetou todo mundo, mas que ao mesmo tempo a gente também começou a trabalhar outras estratégias, de como a gente mantém essas crianças e adolescentes dentro da escola. E isso, é uma parceria principalmente com os municípios, que os municípios têm um papel muito fundamental nessa busca ativa escolar, E quando a gente olha para a nossa outra iniciativa, grande também, que é o Trajetória de Sucesso Escolar, é a gente conseguir alcançar as crianças indígenas, crianças ribeirinhas, crianças quilombolas, que estão fora das escolas e que têm uma educação diferenciada por todas as suas especificidades, de região, cultura, tradições, e que elas necessitam também de um olhar diferenciado para que a gente possa avançar nessas políticas públicas, na qualidade de ensino de cada uma dessas identidades. E na experiência de vocês, vocês têm observado qual é o principal fator para essa evasão? Existem diversos fatores, Eu acho que a gente não pode descartar a questão da violência, a pobreza multidimensional, Então, que a gente fala aí, olhando para esse cenário, não somente da pobreza econômica, da falta de recursos financeiros, mas também
né, os outros vieses, então não tem um alimento dentro de casa, e agora, por exemplo, vai ser um período que a gente tem que chamar a atenção aqui no nosso estado por conta da questão das secas. Sim. Então, quantas crianças, quantos adolescentes vão deixar de ir à escola, principalmente nas escolas ribeirinhas, por conta da seca? E é uma coisa que não tem como o próprio Estado agir de uma maneira muito efetiva, porque a gente está falando de muitas crianças, muitos adolescentes, e que hoje nós temos um cenário, né, de emergência ambiental, emergência climática dentro do nosso Estado. Então, até mesmo olhar para esse fator, né, dessa emergência climática como um dos fatores também, que hoje a gente já tem um impacto na educação no nosso estado e como isso pode se agravar nos próximos anos. Então, até mesmo chamar isso como um alerta, né, sobre as questões climáticas e os efeitos da educação. Imagino. Eu até lembro, porque na semana anterior à gravação desse programa, a Unicef fez um evento aqui em Manaus, em conjunto com o Sindicato dos Jornalistas, e eu lembro que um dos especialistas falou nessa questão climática e falou que, inclusive, a questão do calor mesmo, né, muito provavelmente aí vai ser um transtorno também para o estudo, né, para o ensino dessas crianças, porque muitas escolas não têm ali a estrutura adequada, então isso também vai dificultar, não é isso? Isso. E no ano passado, o Unicef globalmente lançou um relatório, né, que é o Índice de Risco Climático no mundo, e que faz um recorte também para o Brasil. Né? E no Brasil a gente tem dados alarmantes, assim, que mais de 40 mil crianças e adolescentes, né, elas passam pelo menos assim, 60% do ano em climas e temperaturas extremas. Então, que isso impacta diretamente nessas crianças e nesses adolescentes. Então, olhando principalmente para o cenário da região norte, que é uma região que é quente, né, mas também ela está muito associada também com a questão da umidade. Então, tem o fator, né, desse aumento de temperatura, dessa sensação térmica ser muito mais agravante. Então a gente entende que a nossa região é uma região que é afetada pelo calor, né? E ao mesmo tempo que a gente quer fazer o enfrentamento às mudanças climáticas com redução do consumo do ar-condicionado, né, de utilizar outros meios de transporte, mas aí a gente impacta. Se uma criança não tem um ar-condicionado dentro da sala de aula, como que a gente vai garantir o direito dela à aprendizagem de qualidade, de acolhimento, de conforto, e que isso vai ter um impacto mesmo, né, na sua qualidade de atenção, no seu desenvolvimento, para estar num ambiente que seja acolhedor, num ambiente que seja seguro, né? E até trazendo um relato até um pouco mais pessoal, a minha mãe é professora, então ela falando que às vezes chegam alguns alunos, principalmente os do pré-escolar, né, do segundo período da educação infantil, e que as mães, né, os cuidadores levam as crianças para a escola e dizem assim: eu prefiro deixar ele na escola porque na escola tem ar-condicionado à tarde. Então, assim, são relatos que a gente escuta, e aí como é que a gente consegue olhar, né, também para essa nossa complexidade no interior, que sabemos que tem municípios que têm picos de energia todo dia, né? Então, assim, como que a gente mantém uma escola desse jeito? E os fatores climáticos, principalmente, eles são a nosso grande alerta nesse momento, e que precisamos agir de uma maneira, né, que seja um pouco mais efetiva, mas é claro, entendendo que a gente não tem uma solução tão prática hoje, mas que é preciso a gente monitorar, né? O Unicef também está se movimentando dentro dessa perspectiva de pensar como que a gente pode apoiar e pensar também, né, nesse detalhamento desse índice de risco climático com um olhar para o Brasil. Muito interessante, porque além da seca a gente tem também os períodos de grandes cheias, né? Então realmente a gente está aqui nessa ebulição, né? Exato, muitos efeitos climáticos nos cercam, e nesse lugar que a gente chama de coração, né, eu não digo que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas eu digo que é o nosso coração. Então aqui nesse coração é que a gente precisa manter ele vivo, né, manter ele batendo aí, para que a gente possa ter poder respirar de uma maneira realmente saudável. É verdade. E aí, já que você falou dessa questão de respiração, né, eu já vou puxar a questão da saúde. Algumas das pesquisas apontam que os pais estão deixando de vacinar os seus filhos, né, e doenças que já estavam assim controladas, elas
tem esse risco de voltar a acontecer agora, né? Muito por conta de fake news, né? Passou-se a disseminar muita coisa sobre determinadas vacinas, e os pais estão indo nesse sentido, né? De deixar de vacinar os pequenos. E aí eu queria saber se vocês têm algum tipo de trabalho nesse sentido da imunização, né? De incentivo à imunização. O Unicef tem uma estratégia muito forte, que é o Buscativa Vacinal. Então, o Buscativa Vacinal, ele também, da mesma forma que a gente trabalha com Buscativa Escolar, né, a gente até brinca que o Unicef gosta de fazer buscas ativas. É verdade. Então, o Buscativa Vacinal é justamente isso, para que a gente possa olhar o índice de vacinação em cada município. Então, a gente faz essa estratégia através do selo Unicef, onde nós podemos identificar como que os municípios estão nós temos o calendário vacinal, né, de acordo com a Política Nacional de Imunização, e quais são as metas de cada município. Então, a gente tem como metas que 90% de crianças menores de 5 anos estejam vacinadas, então, de acordo com a Política Nacional de Imunização. Então, a Unicef trabalha dentro dessa perspectiva de como ela consegue, e hoje a gente tem uma plataforma da Buscativa Vacinal, onde a gente consegue encontrar como está o meu município no índice de vacinação. E com isso, né, a gente consegue identificar, nossa, aqui mas nasceram X número de crianças, mas a gente não alcançou esse número de vacinação nos recém-nascidos ou no primeiro ano de vida. Então, assim, o que nós vamos fazer? Né, onde que mora essa família? Vamos até a casa dessa família para a gente conseguir completar o calendário vacinal, né, para que a gente tenha todas as nossas crianças e adolescentes também vacinados, até mesmo porque a vacinação, nós sabemos que a importância da vacinação, né, para um desenvolvimento saudável, seguro, principalmente nos primeiros 5 anos de vida. E eu ia deixar mais para o final, mas assim, como a gente já citou bastante o selo Unicef, eu acho que seria interessante a gente explicar, né, para quem está em casa, o que é o selo Unicef e quantos municípios, de repente aqui no estado, possuem essa certificação. O selo Unicef, ele é uma estratégia que ele acompanha a gestão municipal, então ela tem um ciclo. Então, nessa edição nós estamos no ciclo 2021-2024, e que aqui no estado do Amazonas, 55 municípios fizeram adesão ao selo Unicef. Então, e essa adesão ela é uma adesão voluntária, né, no qual o município diz, eu quero fazer parte da iniciativa do selo Unicef. E por parte do Unicef, a gente atua através dos nossos parceiros implementadores, que a gente chama, porque nós somos uma equipe pequena. Aqui no escritório de Manaus, por exemplo, nós somos 9 pessoas. E o nosso escritório ele é responsável por ações no Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima. Mas Roraima, hoje nós temos um escritório em Roraima que também que tomou a liderança dos projetos, das ações por lá. Então, mas entendendo esse cenário desses 4 estados, nós temos 143 municípios para acompanhar. Então, é quase impossível uma equipe de 9 pessoas realmente conseguir fazer isso. Então, nós atuamos com os parceiros implementadores e nessa edição a gente tem trabalhado com a Visão Mundial, então que tem os mobilizadores estaduais e que apoiam os municípios. Então, cada município que faz adesão ao selo Unicef, ele cria uma comissão intersetorial. E essa comissão intersetorial ela é composta pelas secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social, o CMDCA e também a participação dos adolescentes. Então, e aí cada município ele cria a sua comissão intersetorial, e dentro dessa comissão intersetorial eles acompanham, né, as atividades, os resultados que a gente tem com o selo Unicef. Então, hoje, no selo Unicef, nós temos 3 formas de avaliação, posso te falar assim, né? Uma que são dos indicadores, né, de resultado sistêmico, que é aquilo que a gente chama. Então, a gente tem um resultado sistêmico sobre primeira infância, a gente tem um resultado sistêmico sobre buscativa vacinal, nós temos um resultado sistêmico sobre saúde mental, oportunidades para o mundo do trabalho, água, saneamento e higiene. Então, nós trabalhamos com 7 resultados sistêmicos. O outro que a gente trabalha com o de gestão por resultados e participação, que seria a participação dos adolescentes. Então, cada município ele precisa ter um núcleo de cidadania dos adolescentes. Então, no selo Unicef, o município ele pode ter
ele pode alcançar todos os seus indicadores, mas se ele não tem um núcleo de cidadania dos adolescentes, ele não vai ganhar um selo. Porque a participação plena e efetiva dos adolescentes na construção, né, desse selo Unicef, ela é fundamental. Então isso também faz parte da nossa gestão por resultados. E também, claro, né, os indicadores de impacto, que a gente chama. Então, assim, que a gente consegue olhar, né, por número de gravidez na adolescência, número de adolescentes matriculados no ensino médio, número de índice de vacinação. Então, para cada resultado, nós temos, né, um indicador, né, de impacto e também a participação dos adolescentes. Então, e que durante esses 4 anos, né, os municípios eles têm que cumprir algumas dessas metas e sempre entendendo que essas metas, elas aparentemente parecem que foram criadas pelo Unicef, mas na verdade são aqueles indicadores que o município já precisava alcançar para que ele possa melhorar a qualidade, né, de desenvolvimento, de garantia mesmo dos direitos de cada criança e do adolescente. Eu sempre falo que o selo, ele é um selo que ele reconhece aquele município como um amigo da infância e da juventude, né? Das infâncias e das adolescências, porque tudo aquilo que for feito no município é para melhorar a vida da criança e do adolescente. Então, se hoje a gente tem um número de conselheiros tutelares registrando as ocorrências no CIPIA, isso é um dado para o município e que ali a gente consegue entender qual é o nível de vulnerabilidade, quais são os tipos de violências que estão acontecendo naquele município e a gente consegue ter um diagnóstico real das ações. Então, assim, a gente, né, vai trabalhando através dessas perspectivas. Então, é sempre para pensar como podemos melhorar a qualidade de vida de cada criança e de cada adolescente no município. Entendi. A gente vai fazer uma pequena pausa agora, Rayane, e daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário diversidade. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do Cenário Diversidade de hoje, que recebe a representante da Unicef aqui na Amazônia, a Rayane França, que está conversando com a gente sobre os direitos, né, das crianças e adolescentes no Amazonas. Rayane, eu percebi, vendo os dados, né, que assim, também tem um número elevado de mortalidade infantil
e mortalidade materna também, né? E assim, são números relativamente maiores aqui na região norte, também na região nordeste. E aí eu queria saber o porquê, né, de repente, de ter esse número mais elevado aqui, o que vocês percebem no trabalho, né, nesse trabalho que vocês têm em toda aqui a região, e como combater, né, esse cenário. A gente precisa sempre olhar para as políticas públicas, né? Então, assim, a região norte e região nordeste ainda são regiões que são precarizadas, né, diante da política pública. Então, até mesmo por questões de logística, né, o cenário ambiental, climático que a gente estava comentando no bloco anterior. E muitas dessas, e aqui na nossa região principalmente, onde o nosso acesso é totalmente fluvial, então a gente não tem muitas unidades de saúde, por exemplo, que atendam gestantes de alto risco. Então, assim, que isso também é grave, até mesmo porque, como a gente tem comunidades muito longínquas, preconizado, né, pelo Ministério da Saúde que as gestantes possam ter pelo menos 7 consultas, né, de pré-natal. E nós sabemos que essa não é uma realidade aqui na região, né? Então, assim... Esse é outro índice também, né? Já até fiz um outro episódio falando sobre essa questão do número que é reduzido, né, de consultas. Se eu não me engano, são em torno de 4 que as mulheres conseguem fazer. 3 a 4 consultas de pré-natal, né? Então, e aí você percebe que acompanhar, né, a gestante durante o pré-natal é de fundamental importância para que a gente possa, né, que quando nasça a criança, que que o binômio a mãe, né, o responsável e o bebê estejam bem e que eles tenham, né, todo o acesso, né, às primeiras vacinas, ter o acesso aos testes, né, do pezinho, da orelhinha. Então a gente sabe que essa também não é uma realidade que ela acontece na nossa região, principalmente por conta das distâncias. Então nós vamos ter comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas extremamente isoladas, né? Então, que até mesmo que quando a gente tem uma política de saúde que atenda uma especificidade, ela não consegue alcançar essa especificidade por conta das distâncias. Então, assim, até mesmo pensar que a nossa região ela é uma região que ela passa por uma alta rotatividade também de profissionais de saúde e tudo mais, né? Então, assim, tanto que programas como o Mais Médico são de incentivos a profissionais a estarem atuando na saúde da nossa região para tentar melhorar esses índices, né? Então, assim, e até mesmo pensar que como a gente consegue pensar nessas estruturas, né, de políticas, de ações e programas para fazer um enfrentamento direto a essas ações, né, e apoiar as ações, sejam estaduais, municipais ou com o governo federal, para pensar uma política mesmo que atenda essas demandas e as necessidades, né, quando a gente olha para esses dados da mortalidade infantil e da mortalidade materna. Então, a gente tem feito algumas campanhas, né, então, assim, de também pensar de trazer a pauta, né? Não somente no agosto dourado, né? Que é o mês da amamentação, entender também que a amamentação ele é um processo importante, né? Então, assim, mas que para ela amamentar ela precisa ter passado por todo um processo ali, né, seja da gestação, o acompanhamento do pré-natal, o acompanhamento durante o parto puerpério, que são momentos importantes, né, que marcam tanto a vida daquela pessoa que está parindo, quanto daquela nova vida que vem ao mundo, né, e que precisa também ter os seus direitos fundamentais garantidos nas primeiras horas de vida. Uhum. E aí você falou dessa questão da amamentação, né, que está ligado à alimentação. A gente, infelizmente, o Brasil voltou para o mapa da fome, né, que era algo que já estava superado, mas que infelizmente voltou a acontecer. E ao mesmo tempo que a gente tem essas crianças aí com baixo peso por conta da desnutrição, mas a gente tem também um outro fator, né, um outro fenômeno, que é também da obesidade infantil. Uhum. Né? E é muito estranho, né, ter essas duas coisas. E essa obesidade muitas vezes também é causada ali pelo consumo de alimentos superprocessados, né, que são mais baratos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema.
Uma das características da pobreza multidimensional também é essa, né? Porque se você não tem um acesso financeiro que te permite comprar alimentos que sejam ricos em proteínas, né, que sejam ricos em outros nutrientes que sejam essenciais para a manutenção de uma vida saudável, equilibrada, né, muitas famílias acabam recorrendo para aquilo que é mais barato. E aquilo que é mais barato é o industrializado, é ultraprocessado. Então, salsichas, enlatados e afins, né? Então, assim, de oferecer à criança que é um lanche e dar um salgadinho, né? Então, porque entre o salgadinho e você comprar um outro alimento que seja, né, rico nutricionalmente para essa criança, você vai optar pelo mais barato. Então, isso também é um dos efeitos dessa pobreza multidimensional, quando a gente olha para ela. E por parte do Unicef, a gente tem feito algumas campanhas, né, seja essa da amamentação, da gente olhar também, né, para as crianças sobre dar a elas a oportunidade de serem amamentadas sob livre demanda, mas também a gente tem feito um trabalho com os adolescentes, né? Então, assim, dentro dos núcleos de cidadania dos adolescentes, a gente tem trabalhado aquilo que a gente chama das trilhas do comer bem. O que seriam as trilhas do comer bem? Da gente conseguir que os adolescentes possam ter o poder de escolha e também, assim, de estarem conscientes quando eles puderem ter o poder de escolha entre o que comer, né? Então, assim, e tendo essa conexão entre o ambiental, entre a alimentação, porque a gente tem feito esse trabalho, porque muitas comunidades no interior, elas dependem da agricultura familiar, né? Das roças de subsistência. Então, famílias que ainda pescam, famílias que vivem da plantação de macaxeira, de banana. Então, assim, que elas produzem, elas vendem e acabam comprando seus enlatados, né? Então, a gente tem feito um trabalho... contraditório, né, essa realidade aqui, porque realmente você está ali trabalhando, né, cultivando a terra, aquele alimento super saudável, muitas vezes orgânico, né, porque não usam ali defensivos, e aí você vende e compra esses alimentos que são tão prejudiciais. Exato, e a gente tem feito um trabalho com os adolescentes da gente conseguir conscientizá-los sobre isso. Então, assim, você tem uma banana verde. O que você pode fazer com essa banana verde? Então você pode cozinhar, pode fazer um mingau. O abacaxi, o que você pode fazer com o abacaxi? A gente só corta o abacaxi e coloca na geladeira? O que mais a gente pode fazer com esse abacaxi? Além de um suco, você pode fazer um abacaxi assado, você pode fazer um mingau de abacaxi, você pode ter outras formas de você utilizar o alimento que você tem às vezes em casa, no quintal, na roça, né? Então, assim, e que isso possa ser reutilizado e aproveitado de uma maneira extremamente consciente, né? Então, assim, a gente tem feito até um trabalho com os adolescentes, né, de olhar para esses lugares e falar assim, olha, a gente tem feito oficinas com eles de levar um grupo de enlatados, ultraprocessados e um grupo, né, de frutas, verduras, peixes, então, assim, que eles montassem o prato ideal. Na hora da montagem do prato ideal, eles vão buscar uma salsicha, eles vão buscar. E a gente começa a pensar com eles, né? Então, assim, poxa, mas por que você escolheu isso? Porque isso daqui é mais gostoso, porque é mais salgadinho. Então, aí a gente começa a falar para eles sobre a quantidade de conservantes, né? A quantidade de sódio em cada um desses alimentos e como isso pode impactá-los a longo prazo, né? Mas como eles podem pensar, por exemplo, nesses alimentos que eles têm em casa. Então a gente fala ali com eles sobre, tem um peixe, sobre salgar o peixe, de você mantê-lo, né, ali como um peixe salgado, você criar uma alimentação com a base de banana, fazer um purê de banana, de pensar em outras formas de que comer bem ela é possível, né? Desde que a gente saiba como melhorar aquele alimento, como a gente trazer para o nosso gosto, né? Então, assim, a gente tem feito um trabalho desse com os adolescentes para conscientizá-los sobre isso, né? E em certas situações a gente sabe, já escutou e falou assim, mas meu pai só tem dinheiro para comprar uma lata de sardinha. E a gente diz o quê para uma criança dessa, um adolescente desse? A gente fala assim, nossa, tá bom, ótimo, ele pode... É bom vocês comerem comerem a sardinha. Então, mas o que a gente faz com essa lata?
A gente vai jogar no quintal, a gente vai jogar na rua, vai jogar já trabalha a questão ambiental, né? Vai jogar no rio? Não, porque essa lata vai demorar quanto tempo, né, para ela entrar em decomposição e tudo mais, e aí pensar com eles outras formas de você reutilizar os produtos plásticos enlatados, né, de uma maneira também que possa apoiá-los, né, nessa forma aí de subsistência, seja vendendo de entregar, né, para o pai, para a mãe, para uma cooperativa que tem de catadores, de reciclagem, né, para que a gente faça realmente esse movimento, porque trabalhar essas temáticas, né, principalmente no foco da alimentação saudável, é a gente trabalhar todo o componente, né? Então, o que é essa soberania alimentar que a gente está falando, né, dentro das realidades, né, amazônicas? E é uma forma de preservar também essa própria cultura alimentar, né, que vai se perdendo, porque, como você falou, né, esses alimentos industrializados eles vão sendo introduzidos. E com o passar do tempo pode ser que se perca ali uma tradição que se tinha de comer determinados tipos de alimento, né? Exato. E eu falo isso porque, né, a minha família é do interior aqui do Amazonas, né, de São Gabriel da Cachoeira. Então, assim, os costumes que se tem, né, então, assim, a mandioca é um dos grandes exemplos. Que a gente aproveita a mandioca em todas as etapas, né? Então, assim, seja na hora de fazer um tucupi amarelo, um tucupi preto, né? Então, você vai fazer uma farinha de tapioca, você vai fazer a farinha torrada, então, o pozinho que sobra, você consegue fazer o quê? Você consegue fazer uma maçoca, você consegue fazer outras formas de você utilizar o mesmo ambiente, de um mesmo alimento, na verdade, e que em cada etapa dele você reaproveita aquilo dali. Então, assim, se a gente não conseguir continuar mantendo, né, essa sabedoria, que ela é uma sabedoria tradicional, sim, e que é muito rica, que ainda é um dos grandes diferenciais do nosso estado, né? Eu sempre falo que eu gosto muito de falar sobre o nosso estado, porque é um estado que ele é único e ele tem uma característica, né, de diversidade mesmo, étnica, cultural, que ela é rica e a gente tem como aproveitar, né, esses conhecimentos que sobreviveram até hoje, que a gente tem o potencial de não deixar morrer, ainda mais quando a gente está trabalhando com outras formas de tecnologia, né? Então, assim, seja através da comunicação, né, seja através do conhecimento oral e outras formas de produzir conhecimento para manter uma cultura viva. É isso mesmo. E, assim, outros fatores que também estão ligados aí à questão da saúde, a questão de acesso à água também, né? Que apesar de a gente estar, né, dentro de uma grande bacia hidrográfica, mas a gente sabe que muitos locais têm essa dificuldade do acesso à água encanada, né, água tratada, além da questão do esgoto também, né? Sim. Que é um grande problema nacional e que aqui também, assim, se ressalta. Exato. O Unicef tem trabalhado, né, hoje nós temos uma área dentro do Unicef, que é a área de água e saneamento. Então, que aqui no estado do Amazonas a gente tem feito um trabalho também com o governo do estado na instalação, né, de sistemas de água. Então, a gente fez a instalação, por exemplo, em Careiro da Várzea, em algumas comunidades indígenas na região do Alto Rio Negro, na região de Tabatinga também, na verdade na região dos Solimões, né? E que foi uma iniciativa que ela começou ali durante o período da pandemia, que a gente precisava falar sobre esses cuidados, né? Então, assim, que a gente precisava ter um acesso à água. E o nosso cenário na região como um todo, né? Mas no estado do Amazonas, a gente sabe agora, por exemplo, que a gente está nesse período de seca, se não tem sistemas de água, se a gente não tem poços artesianos nos municípios, essas comunidades vão ficar extremamente isoladas. Elas já estão isoladas, né, praticamente, mas elas não vão ter o acesso à água, que é um direito humano, que é para produzir um alimento, que é para tomar a água, né? Então, assim, e que isso a gente sabe que tem um impacto muito grande. E em muitos lugares a gente, né, vão ter cenários como, né, de doenças, um aumento do número de doenças de veiculação hídrica por conta da falta de acesso à água, e outros que essa água represada ela, né, vai trazer muitas arboviroses e, consequentemente, essas doenças, né, diarreicas, e a gente sabe que ainda nós temos casos de crianças que morrem por diarreia. Sim. Então, assim, que é um problema de saúde pública,
Então, assim, garantir o acesso à água é de fundamental importância. Então, hoje o Unicef tem feito esse trabalho também, né, de instalação desses sistemas de água e também, né, junto aos municípios, dentro da estratégia do Célula Unicef, também de pensar aquele checklist que a gente chama, né, de acesso à água e saneamento. Então, de ver se essas escolas têm água, se tem os banheiros, né, se tem banheiros, banheiros são adequados, então existe uma pia, né, então, assim, um programa de lavagem de mãos, então, algumas iniciativas que nós temos hoje, né, também nesse tema. Tá bom, a gente vai fazer mais agora um intervalo e daqui a pouco a gente retorna com o cenário de diversidade. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Oi, estamos de volta com o terceiro bloco do Cenário de Diversidade de hoje. E antes de retomar o meu bate-papo aqui com a Rayane, eu queria te convidar para acessar as redes sociais aqui da Cenário. Lá você vai poder encontrar os episódios anteriores do Cenário de Diversidade e todo o material que é produzido pela nossa equipe de jornalismo. Rayane, eu queria começar esse bloco falando sobre a questão da proteção. A gente tem visto muito, né, no noticiário a questão dos casos de violência sexual e também de homicídios contra a criança, né? Como é que tá os números aqui na nossa região, no nosso estado? Criança e adolescente, né? Bom, eu não sei te informar exatamente os números específicos, né? Porque até mesmo o Unicef tem feito um trabalho, né, dentro da perspectiva do selo Unicef, né, de incentivo ao uso, né, do CIPIA, que é o sistema de monitoramento, né, sobre casos de violência, que o município precisa reportar. Então, até então, que ele não era utilizado. Então, assim, você tinha casos, mas esses casos não eram registrados. Então, assim, grande subnotificação. Exato. Então, tem município que tem 0 casos de violência, mas nós sabemos que na conversa com o Conselho Tutelar, com o CREAS, CRAS, dependendo do tipo de município que nós estejamos, a gente sabe e conhece os relatos. Né? Então, assim, o Unicef tem feito esse trabalho de fazer esse incentivo. Ao mesmo tempo, também tem incentivado, a gente realizou alguns encontros, né, para apoio à implementação da Lei da Escuta Protegida, que é importante que a gente tenha isso dentro
dentro dos nossos municípios, que seja executado de uma maneira realmente efetiva, né, para que a gente tenha uma melhoria, né, na rede, no sistema de garantia de direitos, né, e aqui no Amazonas a gente tem feito um trabalho também, claro, dentro do selo Unicef, né, de apoio aos municípios, dentro dessa perspectiva, mas em algumas outras ações pontuais, né, esse ano o Unicef participou, né, das ações junto ao governo do estado, no Festival de Parintins, então, onde nós fizemos as capacitações de prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes nesse espaço, e que a gente pode até dizer que é muito interessante fazer esse trabalho, né? Porque nós conseguimos capacitar toda a rede de proteção que ia atuar durante o festival. Foi feito um trabalho também com os tricicleiros, com os adolescentes nas escolas lá em Parintins. Então, da gente olhar para esse tema com muito cuidado e muita importância, né, da gente conseguir levar essa comunicação de uma maneira efetiva mesmo, para que a gente possa ter uma melhoria, né, de comportamentos, de atitudes e práticas, né, quando a gente está falando sobre prevenção às violências. E o outro ponto também que eu destaco do trabalho do Unicef é esse trabalho voltado às comunidades indígenas. Aqui no Amazonas a gente tem trabalhado naquilo que a gente chama do projeto de espaços seguros. O que seriam esses espaços seguros? No ano passado nós realizamos uma fase desse projeto no município de São Gabriel da Cachoeira, lá no distrito de Iauareté, naquela região que a gente chama de Triângulo Tucano, que envolve 3 comunidades, ali daquela região, lá na fronteira mesmo, ali na boca do cachorro, praticamente, dizer que estava na boca do cachorro, e que esse projeto ele tinha como intuito capacitar as mulheres indígenas que iam atuar como mentoras desse projeto, no qual elas desenvolviam 8 oficinas com uma metodologia específica para pensar os processos de enfrentamento à violência de gênero com as meninas indígenas. Então, você tinha uma oficina sobre o meu dia, meus sonhos, então ali que você conseguia criar um espaço de diálogo, um espaço de confiança e também criar um mapeamento que os próprios adolescentes criaram seu mapeamento de territórios e espaços que elas consideram seguros em suas comunidades. Então, tem lugar que esse pedaço da praia ninguém pode ir porque tem venda de bebida alcoólica. Eu considero a escola como um espaço seguro. A escola, tem aquele professor tal, que também, esse professor é uma pessoa que a gente pode confiar, ou tem alguém na unidade de saúde. Então, que esses adolescentes, essas meninas adolescentes conseguiram identificar que espaços eram esses e também conseguir entender as suas próprias realidades. Então, seja do horário que elas iriam por um banho de rio, ou seus afazeres dentro de casa, os seus papéis. Então, assim, dentro dessa perspectiva, e muitas das vezes esse trabalho, né, essas oficinas, elas foram feitas nos próprios idiomas, seja em tucano, que como é a região do Triângulo Tucano, boa parte das meninas indígenas falavam tucano, então as nossas facilitadoras, são mulheres indígenas e que falam tucano. Então, assim, todas as oficinas, elas aconteciam assim. E, ao mesmo tempo, nós fizemos uma oficina com elas no município de São Gabriel para que elas pudessem conhecer a rede de proteção, de entender qual é o papel do Conselho Tutelar, qual é o papel do CRAS, qual é o papel do CREAS, então, qual é o papel do CMDCA, e entender como elas podem criar suas próprias redes de proteção onde não há uma atuação direta da rede de proteção. Então, isso foi fantástico, porque nós tínhamos 6 mentoras. No final do ciclo de formação, de uns 3, 4 meses ali de trabalho, conseguimos formar mais ou menos 512 adolescentes como mobilizadoras, que elas começaram a transmitir, né, o conhecimento que elas aprenderam nas oficinas para outras pessoas, nas escolas, né, no diálogo entre pares. E isso também instigou os meninos, que os meninos ficaram curiosos. Mas por que vocês estão falando só com as meninas? E a gente? Não vamos ter um momento de fala? A gente quer participar também. E não estava nos nossos planos fazer um trabalho com os meninos naquele momento. Mas, diante da demanda, nós começamos a trabalhar com os meninos e pensar as masculinidades. Olha que maravilha. E que é um tema, assim, que é urgente.
né? Tanto assim o empoderamento feminino, quanto trabalhar também a questão das masculinidades. Ótimo. Exato. Então, assim, esse é um trabalho também que nós temos feito com as comunidades indígenas, de pensar suas próprias redes de proteção locais, né? Então, assim, de entender quais são as pessoas que elas podem ter como a sua própria rede de proteção. Então, as adolescentes hoje enxergam uma das mentoras quase como a conselheira tutelar da região delas, porque elas sabem se tem alguma coisa que elas querem conversar, que elas querem dialogar, elas vão procurar aquela mentora, porque elas sabem que aquela mentora conhece, ela foi formada e ela conhece a rede de proteção. Então, isso foi muito interessante. E esse ano, estamos passando também para a segunda fase do projeto, mas também com um trabalho focado nas comunidades Yanomami, entendendo todo o processo, né, de violência, que foi, né, visibilizado por todo o Brasil, né, no início do ano, por conta das questões de nutrição, mas pelos inúmeros casos de violência. Então, assim... Sim, eu ia até te perguntar, porque assim, tem esse perigo, né, da questão do garimpo, que impõe ali, né, vários tipos de violência a essas crianças e adolescentes. Não só o garimpo, mas outros, né, essa questão da demarcação das terras também. Tem todo esse cenário, né, de perigo às crianças e adolescentes. Exato. Então, assim, até mesmo no trabalho que nós fazemos, né, com esses adolescentes, pensando a criação desses espaços seguros, é entender com eles o que é esse bem viver, o que é estar seguro. Qual é a importância, né, desse processo? O que é entender essa rede de proteção? Qual é a minha rede de proteção quando eu estou no território? Então, assim, entender como que eles podem funcionar, né, dentro dessa perspectiva do diálogo entre pares, do diálogo com os adultos e o diálogo mesmo com a rede, né, que está atuante naquele município. Então, assim, é de trazer à luz essas perspectivas e dentro de uma faixa etária que está, assim, ansiosa em receber formação. E tudo que você ensina para eles nessa faixa etária, você sabe que é um conhecimento que ele vai permanecer a longo prazo. Então, se você consegue desenvolver essa capacidade crítica, né, uma capacidade mesmo de desenvolvimento de personalidade, de caráter dentro desse processo, você sabe que você vai ter uma comunidade mais segura, uma comunidade respeitosa e uma comunidade que entende os seus direitos, né? Até mesmo porque você fazer um trabalho nas comunidades indígenas totalmente em português, a gente sabe que pode não ter uma efetividade, mas se você faz um trabalho que ele realmente é comunitário e que ele segue uma linguagem acessível, ao nosso potencial de transformação dentro daquela comunidade ele é muito maior. Com certeza. E outra coisa, Rayane, eu queria te perguntar agora sobre essa questão que está dentro dessa questão da proteção também, né? O elevado índice de trabalho infantil, que apesar, eu acho que deve ser também subnotificado, né? Porque, enfim, acontece geralmente nos rincões, né? Apesar de acontecer nas cidades também, né? Aqui em Manaus a gente, assim, não Manaus, mas as grandes cidades a gente vê que acontece. E eu vi que vocês têm um trabalho voltado ao antirracismo. E essas crianças que são vítimas, né, de trabalho ali escravo, em geral elas têm, né, um perfil específico. Muitas delas são afrodescendentes. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho, né, dessa situação do trabalho infantil, mas também dessas ações de antirracismo que vocês têm implementado, têm buscado parcerias para implementar. A gente tem feito um trabalho e eu posso olhar para a cidade de Manaus. Então, assim, hoje a gente, dentro da nossa agenda Cidade Unicef, que a gente está atuando lá na colônia Antônio Aleixo, a Associação Pequeno Nazareno fez um relatório, né, há algum tempo, e que ele mostra que 70% das crianças e adolescentes que estão nos semáforos de Manaus são residentes na colônia Antônio Aleixo. Olha. Então, assim, e aí você vê uma característica de trabalho infantil e por que essas crianças estão na rua, né? Então, assim, hoje a Associação Pequeno Nazareno tem feito esse trabalho, né, de conscientização junto com as famílias e tudo mais, e hoje o Unicef também está dentro desse bairro, em parceria com a Prefeitura de Manaus, para criar também estratégias para que a gente possa melhorar os índices,
né, dentro daquele bairro, né? E assim, eu sempre falo que quando a gente está olhando para as vulnerabilidades, a gente sempre gosta de olhar para os bairros, para essas ações, pensando assim, aquele bairro é que tem o pior índice porque as crianças estão, né, nos semáforos. Ou nós temos aquele bairro é considerado de tal forma porque ele é mais violento. Então, nosso trabalho também é que a gente possa melhorar como que a gente fala desses bairros. Então, para não criar estigmas, né? Mais estigma, né? Ainda mais quando a gente fala da colônia Antônia Aleixo, né? Que foi criado, né, a partir de uma perspectiva do isolamento, de pessoas que tinham rancenias, então elas eram isoladas naquele bairro. Sim. Então hoje, essa questão do estigma ainda afeta essa população, porque os relatos dos adolescentes que nós escutamos é que quando ele vai buscar uma vaga de emprego, se ele fala que ele mora no Zumbi, ele é chamado para entrevista de emprego, mas se ele fala que ele é residente na colônia Antônia Aleixo, ele não é chamado. Então, eles relatam isso porque eles já fizeram esse teste, eles já fizeram inscrições para a mesma empresa com endereços diferentes. E um ele foi chamado e outro ele não foi. Só por essa questão de dizer onde ele mora. Então, assim, e aí isso acaba acontecendo de quê? Que ele não vai conseguir um emprego, ele vai o quê? Ele vai pra rua. Ele vai pra rua, ele vai pedir, ele vai, né, entrar na mendicância, não por uma questão de que ele escolheu a mendicância, mas quais foram as oportunidades que foram dadas a esses adolescentes, a esses jovens, para que eles pudessem permanecer, né, naquela transição, que é aquilo que a gente fala da transição para o mundo do trabalho, dele estar numa escola e ele poder transitar de uma maneira justa, segura, com empregos decentes ao mercado de trabalho. E isso acaba gerando um ciclo, né? Então, assim, e nós temos realidades aí de que, não somente em Manaus, mas em outras capitais também, que a família sempre viveu no ciclo da mendicância e hoje as crianças e adolescentes seguem esse mesmo ciclo, quase como uma herança, né? Então, assim, que é uma má herança porque é o descaso, né? Então, assim, das políticas públicas. Então, a Agenda Cidade Unicef, em parceria com a Prefeitura de Manaus, vem justamente para fazer o enfrentamento a essas ações. E dentro dessa Agenda Cidade Unicef, a gente tem trabalhado com a iniciativa do Primeira Infância Antirracista, que é o PIA, carinhosamente apelidado de PIA. E que a Primeira Infância Antirracista a gente vem a trabalhar, né, principalmente com um olhar para as crianças negras e as crianças indígenas. Então, de entender o papel, né, da sociedade no enfrentamento ao racismo, às violências. Então, assim, porque a gente tem dados aí, né, então, dos comitês de segurança, né, principalmente no Rio de Janeiro, que a gente tem a maioria da letalidade, né, a maioria dos homicídios são de meninos negros, adolescentes e jovens. Então, e que isso ele não é uma realidade só do Rio de Janeiro, mas porque as questões de raça elas impactam diretamente, né, na vulnerabilidade daquela pessoa. Então, assim, o nascer negro, o nascer indígena, ele já te traz uma marca da vulnerabilidade, né? Então, assim, e assim, uma vulnerabilidade que ele vem do processo de um racismo estrutural. E como que as crianças crescem dentro dessa perspectiva do racismo estrutural? Como que a gente trabalha esses assuntos na escola? Como que a gente aborda isso, principalmente na primeira infância? Porque a primeira infância é o ciclo de desenvolvimento, de aprendizagem, de criação de emoções, de criação de personalidade desses adolescentes, dessas crianças, e que como elas reagirão a essas formas de racismo, essas formas de preconceito, né? Então, assim, e que vão ter um impacto ao longo da vida, seja na sua imagem, seja de como ela vai ser vista, e na sua questão de segurança, né? De um menino negro não poder sair de sair tranquilamente na rua sem um documento de identificação, porque ele pode ser barrado e ser confundido com um assaltante, com qualquer outra coisa. Ter liberdade de correr na rua, se for o caso. Ter liberdade de correr na rua, exatamente. Né? De você ter uma pessoa indígena, simplesmente ela tá parada, ela não ser chamada de preguiçosa. Sim. Né? Então, assim, ou de soltarem piadinhas, né, que são piadinhas racistas. Então, assim, a gente vem fazendo esse trabalho, né, com
dessa primeira infância antirracista, fizemos vários seminários, Manaus recebeu um dos seminários da primeira infância antirracista, porque a gente precisa trabalhar essas questões, né? Então, assim, e entender que é preciso falar do racismo. Né? E que é importante não só para as crianças negras e indígenas, mas para as crianças brancas também. Exato. E asiáticas, né? Porque só assim você constrói uma sociedade verdadeiramente democrática, né? Como você falou, e é interessante que isso aconteça o mais cedo possível, porque quando a gente está ali, né, a criança está tendo o primeiro contato fora da família dela, né? Quando ela chega na escola, por exemplo, ela vai ter ali o contato com outras realidades que não é aquela que ela tem em casa. Esse é um tema assim que eu amo. Exato, e a gente tem feito esse trabalho do olhar da primeira infância antirracista não somente para as escolas, mas também com os profissionais da saúde, profissionais da assistência, né? Porque a gente escutou durante o relato do seminário que uma das mães que estavam lá, ela dizia assim, olha, eu sou uma mãe negra, minha filha é negra, e quando eu levo ela no pediatra, ela tem que ser a criança mais arrumada de todas, para que ele olhe para minha criança com cuidado, que ele olhe para minha criança com carinho, para dizer que é quase uma autoafirmação que ela é uma criança limpa. Então, assim, e por quê? Porque o profissional que está ali, o profissional que foi formado, ele carrega preconceitos que não deveriam ser carregados, e isso impacta naquilo que a gente estava falando sobre as consultas de pré-natal, né? Então, assim, né, de uma gestante, adolescente, negra, o quanto de violência ela pode sofrer num pré-natal, a violência durante obstétrica. o parto também, né? Então, assim, é importante a gente trazer todas essas dimensões, né, com esses profissionais, para a gente trabalhar mesmo essas questões, né, do antirracismo dentro dessa perspectiva. É isso. Raiane, eu quero te agradecer muito, né, por ter compartilhado aqui com a gente esses dados e ter explicado esse trabalho, né, do Unicef aqui. Muitas vezes as pessoas nem têm essa dimensão, né, de que a agência está aqui e não entende muito que ela faz parte do sistema ONU. Então, assim, eu queria que tu fizesse tuas considerações finais, né? Bom, Luciana, a gente te agradece muito o convite, né, de vocês, de a gente poder estar aqui e falar um pouco do trabalho do Unicef, porque é muito isso que você falou. Quando as pessoas falam do Unicef, elas falam assim, elas lembram do Unicef pelo Criança Esperança. A gente fala assim, nossa, mas há tanto tempo nós não fazemos mais parte, né, da iniciativa, mas relembrar que nós estamos no estado, né, no estado do Amazonas. A gente tem atuado de uma maneira sempre muito articulada com o governo, com a prefeitura, com as organizações da sociedade civil que estão também dentro do nosso estado, né, com as outras redes, coletivos. E é sempre interessante falar do trabalho do Unicef, porque a gente entende a dimensão do trabalho quando a gente fala do trabalho. Então, assim, e que hoje a gente teve a oportunidade de apresentar para vocês e, claro, utilizar deste canal de comunicação para que outras pessoas também conheçam o trabalho e que apoiem essas estruturas e que possam conhecer também todas as nossas iniciativas que nós temos no nosso site, muitos materiais de apoio, né, para profissionais, para leitores diversos, né, também com olhares para os adolescentes, para as crianças, muito material também disponível de treinamento que foi realizado, treinamento técnico, no YouTube do Unicef Brasil, no Instagram, então assim, nas nossas redes sociais como um todo, mas além do nosso site, que tem muito material, tem muita publicação e muita coisa legal ali também para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Tá bom, muito obrigada mais uma vez, querida, parabéns pelo trabalho desenvolvido e obrigada a você também que nos acompanhou. E eu já deixo o convite para a próxima quarta-feira, às 9 horas da noite, com mais Cenário Diversidade.